Fala, nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão! Reviravolta envolvendo negociação entre Cruzeiro e atacante Wesley. Caio Jorge projeta superar recorde de Hulk no Mineirão. E Cruzeiro que anuncia a contratação de meia que estava no Palmeiras. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido importante, hein? Se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Pessoal, informação aí envolvendo o atacante Wesley, né? A negociação entre Cruzeiro e Wesley sofreu uma reviravolta nos bastidores e neste momento o desfecho positivo ficou bem mais distante. Segundo informações de bastidores, o acordo estava praticamente fechado, mas a postura adotada pelo staff do jogador desagradou a nossa diretoria. O Cruzeiro entende que todas as partes já haviam chegado a um consenso antes de uma mudança de cenário durante a reta final das tratativas. O Cruzeiro se sentiu desrespeitado após o staff de Wesley iniciar um leilão, mesmo com um acordo bem encaminhado com o Cruzeiro. Segundo a apuração, Cruzeiro, Al Nassr e representantes do jogador já haviam alinhado os principais pontos da negociação. Inclusive, as partes já iniciavam a troca de documentos para formalizar o contrato. Além disso, o ator Jorge chegou a conversar diretamente com Wesley, reforçando o interesse no atleta e o projeto esportivo apresentado pela SAF do Cruzeiro. Internamente, a avaliação é de que o comportamento do staff durante a reta final das conversas abalou a confiança da nossa diretoria. A tendência é que o negócio só volte a evoluir caso o lado do atleta procure o Cruzeiro para demonstrar interesse em retomar as tratativas e sinalize arrependimento pela condução da negociação. Neste momento, a possibilidade de acerto é considerada remota. Enquanto aguarda uma definição, o Cruzeiro continua monitorando outras opções do mercado para reforçar o nosso setor ofensivo. Prioridade é Arthur Jorge para essa sequência aí de temporada. Lembrando que a diretoria do Cruzeiro já deixou claro que não vai entrar em leilão por nenhum jogador. E as tratativas aí estavam bem avançadas para o Wesley desembarcar na Toca da Raposa. Mas pelo visto, deram aí uma freada devido aí, as gestões das negociações da carreira do jogador e de momento estão aí, vamos dizer assim, frias as negociações envolvendo o Cruzeiro e o atacante Wesley do Al Nassr. Pessoal, e falando aí, em recordes, em promessas, em gols, em destaques, principal palco do futebol de Minas Gerais, o Mineirão protagoniza uma disputa intensa e sadia. A de artilheiro do estádio pós-reforma. A marca pertence a Hulk, 59 gols em 81 jogos, atacante do Fluminense e ex-time de Vespasiano. E é perseguida por Caio Jorge, 31. Em entrevista à revista Mineirão, o centroavante do Cruzeiro disse ter condições de assumir a ponta da lista nos próximos meses. Aos 39 anos, Hulk voltará a jogar no Gigante da Pampulha quando o Fluminense enfrentar o Cruzeiro em condições de visitante. O Atlético tem como casa a Arena MRV, ou Toca 4 se preferir. Caio Jorge, por sua vez, tem vínculo com o Cruzeiro até 2030, quando completará 28 anos. Ou seja, muitas partidas a serem disputadas no templo do nosso futebol mineiro, que é o Mineirão. E olha o que diz Caio Jorge, abre aspas, com certeza dá, daqui a pouco ele vai parar de jogar e eu tenho muito tempo de clube aqui ainda. Espero ainda fazer muitos gols no Mineirão, fecha aspas, disse Caio Jorge, a revista Mineirão. Caio Jorge, que é o goleador do Cruzeiro, começou 2026 abaixo de 2025, mas segue em recuperação e vai voltar com tudo, nessa parada aí durante a Copa. Cruzeiro que já tem amistoso agora domingo, dia 12, contra o Grêmio, às 5 horas da tarde no Mané Garrincha. Então, Caio Jorge vem aí com tudo, descansado, recuperado de lesão. Então, vai fazer muito gol. Caio Jorge chegou ao Cruzeiro em junho de 2024. Precisou de tempo para se adaptar e na primeira temporada marcou 7 gols.
No ano seguinte, o centroavante se tornou o principal nome ofensivo do Cruzeiro e balançou as redes em 26 oportunidades. Em 2026, já soma aí 12 gols, lembrando que vem sofrendo com lesões. Deu a parada da Copa e vai voltar com tudo. O nosso artilheiro disse se sentir em casa no Mineirão, especialmente quando a torcida comparece em peso. Cada canto do gramado gigante da Pampulha já é mapeado por Caio Jorge. Olha o que ele concluiu aí, a revista Mineirão. Abre aspas, o Mineirão é um estádio histórico, você acaba acostumado a jogar lá. Quando o estádio está lotado com a nossa torcida, me sinto mais confortável ainda. Eu meio que sei os atalhos do campo e fazer os gols. É gratificante fazer os gols no Mineirão, um estádio de grandes craques. Você está no mesmo nível ou perto deles, é bem gratificante. Fecha aspas, concluiu aí KJ. Identificado com o Cruzeiro, Caio Jorge alega ter uma experiência diferente com a nossa torcida e diz ser muito grato ao nosso torcedor, né, e que é uma torcida diferente, né? Ele diz que onde o Cruzeiro vai, enche o estádio e a torcida comparece. E mesmo quando o Cruzeiro não está bem, né, a torcida tá junto do time. E esse carinho, esse acolhimento são importantes aí, segundo ele, para os jogadores. E ele se sente super à vontade, super em casa no Cruzeiro e por isso consegue fazer tantos gols. Lembrando que o elenco do Cruzeiro fez atividades, né, faz atividades da intertemporada desde dia 22 de junho. O retorno oficial aos gramados está marcado para dia 22 de julho, às 9h30 da noite, contra o Inter no Beira-Rio, em Porto Alegre. Partida que vai ser válida aí pela 19ª rodada do Brasileirão. Posteriormente, em 26 de julho, Caio Jorge e os outros comandados de Arthur Jorge voltam ao Mineirão. A partida é contra o Botafogo, às 4 horas da tarde, pela 20ª rodada do Brasileirão. E falando em jovens destaques, né? Caio Jorge é muito jovem ainda, né? O Cruzeiro anunciou na tarde desta sexta-feira a contratação do meio Felipe Goto, de 19 anos, para as nossas categorias de base, né? Depois de ter deixado a base do Palmeiras, o jovem atleta assinou um vínculo profissional com o Cruzeiro até o fim de 2028. Antes de ser mais uma opção para o técnico Myron César na equipe sub-20, Felipe Goto passou pelas principais divisões de base do Palmeiras. O garoto esteve nos times sub-15 e 17, antes de ser integrado ao sub-20 do Clube Paulista em 2025. Na temporada, embora tenha ficado à disposição do Palmeiras, Goto não chegou a receber oportunidade no sub-20. Já no ano passado, o meio-campista disputou 4 partidas. Pessoal, vale lembrar também que nessa sexta, o Cruzeiro anunciou a renovação do contrato com o zagueiro Kelvin Coutinho, de 20 anos, até o fim de 2029. Durante a intertemporada do Cruzeiro, Kelvin tem integrado o elenco comandado por Arthur Jorge nos treinos na Toca da Raposa. Outros 6 crias da Toca estão com o grupo principal também. Atacante Ryan Leles, os meias Felipe Moraes e Juan Gabriel, os volantes Murilo Hickman e Eduardo Pape, além do lateral esquerdo Gustavinho. Então é isso, pessoal, bastidores do nosso cabuloso e seguimos firmes e fortes a grande temporada de 2026. Aproveito que, para encerrar esse vídeo, já peço encarecidamente, se ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!